Com a presença de 12 vereadores e um vereador ausente, Calil Chagur, invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. A senhora secretária fará leitura do expediente do dia. Prefeitura Municipal de Conchas, projeto de lei número 11/99. Dispõe sobre a construção e doação de imóvel residencial ao senhor Jurandir Aleixo Pinto. Projeto de lei número 12/99. Dispõe sobre a construção... Marinês, uma questão de ordem, vereador. Senhor presidente, nós temos cópia dos projetos, 3 projetos encaminhados para o Executivo desta Casa, e eu vou requerer, ouvido o plenário, a dispensa da leitura, somente a leitura do projeto e a ementa, e dispensa a leitura. Certo. A sua leitura do projeto. De lei número 12/99 dispõe sobre a construção e doação de imóvel residencial ao senhor José da Silveira Melo. Projeto de lei número 13/99 institui o Programa Comunitário de Melhoramentos, PCM. Requerimento número 13/99. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, considerando a função fiscalizadora do vereador sobre todos os atos da administração pública municipal direta e indireta, garantida constitucionalmente e traduzida na lei orgânica do município de Conchas e do próprio regimento interno desta Casa de Leis, considerando as várias denúncias e reclamações de populares que chegam até esta vereadora nos aspectos mais diversificados possíveis e que dizem respeito à administração pública local, considerando a necessidade de se averiguar referidas denúncias e reclamações acerca de sua veracidade e conteúdo, requer esta vereadora, observadas as disposições regimentais e consultado o egrégio plenário desta Casa de Leis, seja oficiado ao senhor prefeito municipal de Conchas, professor Miguel José Caran, que providencie no prazo da lei 15 dias as seguintes informações. A. Se o senhor Josué Miranda, na condição de pessoa física ou através de pessoa jurídica que for proprietário, presta serviços de empreitada, administração ou de fornecimento de asfalto ou simplesmente de execução de serviços desse gênero. Se positivo, juntar cópia do contrato de prestação de serviços e xerocópia de todos os cheques pagos pela administração por esses serviços prestados, inclusive informando se houve algum tipo de certame licitatório para eventual e prévia contratação que existir. B. Se existe uma sociedade dos funcionários públicos municipais. Se positivo, juntar estatuto ou equivalente, informando ainda quais são os membros da diretoria, como ela funciona, quais os patrimônios que possui registrado ou por quem é administrada. C. Enviar xerox do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Conchas com a empresa Aviação Caldeirão da prestação de transportes públicos no município no ano de 1998 e, eventualmente, no ano de 1997. Informar ainda se houve previamente ao contrato certame licitatório. Se positivo, enviar cópia de todo o processo de licitação. Enviar ainda xerox de todos os cheques pagos pela administração à referida empresa nos anos de 1997, 1998 e 1999. D. Informar se a Prefeitura, no ano de 1999 ou 1998, adquiriu algum tipo de título de dívida ativa. Se positivo, enviar cópia dos referidos títulos adquiridos pela administração. Sala de Sessões, 12 de abril de 1999, vereadora doutora Valéria Bufani. Em discussão, o requerimento 13/99 da vereadora doutora Valéria Bufani. Senhor presidente, senhores vereadores,
Eu gostaria que a doutora Valéria, só esse último que eu não entendi. Primeiro do Josué, da Associação Viação Cadeirã, título de dívida ativa. Com a palavra, a vereadora doutora Valéria. Gostaria só de, aproveitando a ocasião, pedir a aprovação do presente requerimento, no seguinte sentido: essas informações chegaram até mim truncadas. Eu não sei exatamente se é um título realmente de dívida ativa ou não. A informação que eu tive é que foram adquiridos 2 títulos, 2 TDAs pela Prefeitura no ano de 1998 ou 1997, não tenho certeza. E eu queria saber para que foi exatamente, por isso que eu estou pedindo as informações. Para que foi utilizada essa TDA? Não, né? O que me estranha é só a palavra ativa. Parece-me que não existe título de dívida ativa. Não, TDP é uma coisa. TDA parece-me que é. Não, ativa. TDA é negociada como título. Mas título de dívida ativa. Não sei se é eu título tenho a de dívida ativa impressão. ou Como? Se, no caso aí, eu errei. A significação é outra, mas eu sei que foi comprada 2 TDAs, que são 2 títulos. Se eu errei no pronunciamento aí do título, pode até ser. Porque a informação foi de 2 aquisições título de dívida, 2 tá TDAs. certo. O ativa que eu estou achando Eu estranho. não sei se é de título agrário, que eu gostaria até que fosse oficiado nesse sentido também no requerimento ser aprovado, para que, se não for encontrado nenhum título de dívida ativa, mas sim qualquer outro título TDA. com as iniciais de TDA, que seja informado da mesma forma. Só para concluir, senhor presidente, porque parece-me que nós aprovamos, inclusive, uma autorização no ano, não me lembro se foi 97, 98, para que o Executivo adquirisse títulos de dívida agrária. Não qual? Porque existem títulos de dívida agrária que se constituem o seguinte: o INCRA solicita sempre ao Tesouro Nacional a emissão de títulos para efeito assim de pagamentos de desapropriações de terrenos da zona rural, e esses títulos, inclusive, desde que eles sejam reconhecidamente legais e tenham, vamos dizer assim, uma base legal, realmente falando, esses títulos servem, inclusive, para você quitar a dívida do INSS. Agora, baseado em aspectos legais, não resta a menor dúvida. Agora, realmente existem alguns que fogem, talvez, às bases legais. Realmente nós autorizamos o senhor prefeito a adquirir. Agora, o fato de você autorizar alguém a adquirir alguma coisa não quer dizer que você assuma a responsabilidade se aquela coisa que você foi autorizado a adquirir tenha alguns que sejam verdadeiros e outros que sejam falsos, não é verdade? Então, se por acaso ocorreu isso, já antecipadamente a gente exime a responsabilidade da Câmara. Eu, aproveitando, senhor presidente, eu aprovo o requerimento da nobre colega dessas informações solicitadas. Então, com a palavra, a vereadora doutora Valéria. Só gostaria de pedir, então, que, se aprovado o requerimento, fosse aprovado com a retificação da nomenclatura aí, título de dívida ativa, não. Ou qualquer outro título. Gostaria que fosse aprovado com essa emenda. Ninguém mais fazendo uso da discussão, coloca em votação o requerimento 13/99 da autoria da vereadora doutora Valéria Bufani. Quem for contra, fique em pé. Quem for a favor, permaneça sentado. Aprovado o requerimento por 11 votos a 0. Convite. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem a grata satisfação de convidar Vossas Excelências para participar do seminário Hidrovia Tietê-Paraná e Uso Múltiplo das Águas, no próximo dia 15 de abril, às 16 horas, no Auditório Teotono Vilela, no Palácio 9 de Julho, Avenida Álvares Cabral 201, Ibirapuera. Indicação número 19/99. Solicita mudança da estrada da Coab 4.
Justificação. A razão dessa indicação é no sentido de que se dê mais segurança aos que entram. Solicita mudança da entrada da Coab 4. Justificação. A razão dessa indicação é no sentido de que se dê mais segurança aos que entram e saem da Coab 4, pois a atual entrada dificulta a visão dos motoristas nos dois sentidos, o que pode vir a causar um acidente. Trazendo a entrada para seu ponto original, ou seja, no início da Coab, onde é um ponto mais alto, solucionaria o problema, dando mais visão e segurança para quem entrar ou sair do conjunto. Esta é a razão da presente indicação. Conchas, 12 de abril de 1999, vereador Benedito Merlim. Indicação número 20. Solicita limpeza dos bueiros situados na Avenida João Pastina. Justificação. Os moradores das imediações da Avenida João Pastina vêm incessantemente reclamando do mau cheiro exalado pelos bueiros da referida avenida, pelo qual sentem-se prejudicados também os donos de estabelecimentos da região, como o bar do Sr. João Trevisano, o Mercado Branco e a Padaria da Cristina, entre outros, que recebem reclamações constantes de seus fregueses, que não conseguem ficar dentro do estabelecimento pelo desconforto do ar fétido que fica impregnado no ambiente. Esta é a razão da presente indicação. Conchas, 12 de abril de 1999, vereador Darciso Aparecido de Almeida. Indicação número 21. Solicita passagem de máquina patrol e pedregulhamento na estrada do bairro Pará. Justificação. A estrada encontra-se muito danificada, dificultando imensamente a passagem de veículos por ela, o que causa certos transtornos à população do bairro Pará, bem como aos que necessitam se locomover até lá. Esta é a razão da presente indicação. Conchas, 12 de abril de 1999, vereador José Oscar Pavan. Encaminhados projeto 11/99 e o 12/99 às comissões. E o 13/99. Os três projetos que foram entrados hoje. Não tendo mais no expediente do dia, convido para fazer uso da tribuna livre o cidadão Matheus Pirisotto. Senhor presidente, senhores vereadores, por insistência do senhor prefeito municipal, senhor Miguel José Caran, passei a tomar conta do almoxarifado da prefeitura municipal. Sabia das dificuldades que iria enfrentar, mas, como disse o prefeito, você é pessoa de minha inteira confiança, quero que você ponha o almoxarifado em ordem. Como tinha conhecimento de algumas coisas erradas que aconteciam no local, soube por onde começar. Iniciei meus trabalhos naquilo que sempre gostei de fazer, que é trabalhar onde se tem ordem e organização. No meu jeito de ser, me fiz respeitar e também respeitar os outros. Iniciei minha vida sendo empregado por mais de 8 anos, sem nunca receber direitos trabalhistas. Por esta razão, que com quase 53 anos não sou aposentado. Respeito é bom e todos gostam. Cheguei a fazer até boletim de ocorrência contra funcionário que não se dava ao respeito. Exerci o cargo de diretor do sistema de transporte, que compreendia a parte mecânica, abastecimento de toda a frota e o transporte escolar, que compreende 6 peruas e 11 ônibus.
rodando 1.780 quilômetros dia, atendendo a 28 bairros, coabes e cidade, onde minha responsabilidade era fazer os veículos rodarem, os motoristas dirigirem e que os alunos fossem transportados às escolas. Sabia perfeitamente que problemas haveriam e esses deveriam ser solucionados com o passar do tempo. Não tinha responsabilidade sobre estradas e funcionamento das escolas municipais e estaduais. Responsabilidades única do coordenador Ângelo José Giovelli e dos diretores das escolas. Mas 2 vezes por semana percorria linhas de transporte e fazia acompanhamento para sentir os problemas existentes e procurar resolvê-los da melhor forma possível. Os problemas existentes nas estradas passava para o coordenador Ângelo José Giovelli. Quanto ao que fui caluniado pela senhora Gracina Monzano de Almeida, a mesma não merece minha resposta, nem minha preocupação, pois, como já disse, respeito é bom e todos gostam. Juquiratiba inteira me conhece, isto de há muitos anos, pois, como contador que fui por mais de 25 anos, prestei serviços a comerciantes estabelecidos no distrito, entre os quais Calinha Bude, Frainha Bude, Zeina Isaac Nacou, Boutos Nacou, Maria Josefa Sanches Rodrigues, João Batista Almeida Barros, José Olímpio Sebastião. Alguns já falecidos, mas os que ainda se encontram vivos podem dar o testemunho da minha pessoa, do meu caráter e da qualidade do serviço que prestei aos mesmos. Na política foi em Juquiratiba que pela primeira vez subi em palanque e usei do microfone, quando fui candidato a vereador pelo antigo MDB, ocasião em que o saudoso senhor Anivaldo Lopes foi candidato, tendo como vice José Olímpio Sebastião. Também foi, mais ou menos nessa época, novembro de 1976, que conheci o senhor Francisco Monzano, senhor pacato, respeitador, educado, e a quem sempre respeitei, e com quem sempre conversava, pois o mesmo foi companheiro político no PMDB. Como disse certa vez um papa, há alguns séculos atrás, que definiu política como a arte de fazer e promover o bem, mas o bem comum, não o próprio. O resto é politicagem, politicalha, e isto não sei fazer. Alguns são os especialistas. Na escola, o educador explica. Quem não entende e pede explicação, talvez aprenda. Agora, quem não entende, não pergunta, deturpa, denigre. Tem um ditado popular que diz: saber ouvir e saber calar é uma virtude. Quero aqui pedir de público desculpas ao povo de Juquiratiba por terem seus ouvidos sido maculados por mentiras, inverdades, falsidades, ditas por uma cidadã juquiratibense. Não sei de sua pretensão futura, mas quero lhe dar um conselho. Quem tem pretensão a ser alguma coisa, deve conquistá-la sempre com a verdade. Peço minhas desculpas ao senhor presidente e aos senhores vereadores, por aqui estar tomando o tempo de vossas excelências. Por estarmos às portas do 3º milênio, o tempo urge e Conchas tem pressa, não podemos mais nos atrasar. Meus agradecimentos. Ninguém mais fazendo uso da tribuna livre, convido para o grande expediente fazer uso da tribuna o vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, estou vindo aqui não para responder o senhor Matheus, por outro sentido. Ele sabe o que ele falou, tem provas, a casa estava cheia, então ele pode chamar a Gracina de mentirosa, ele não deve honrar o nome dele de homem, porque quando se fala alguma coisa perante a público tem que honrar.
Eu não vou mais aprofundar nesse caso, eu quero solução. Na sua parte, eu vou atingir na sua parte, porque até agora o senhor não resolveu o problema dos alunos. O senhor não resolveu. O senhor fica brincando com coisa séria. O senhor e o prefeito ficam brincando com coisa séria. Os alunos continuam chegando 8h30. E o senhor não providenciou. O senhor está aqui. Eu assumo a responsabilidade de dizer que o senhor não está sendo competente. O senhor está sendo incompetente. Os alunos continuam chegando 8h30, 9h. E vocês estão amoitados. Vocês estão brincando com coisa séria. Providência, eu vou tomar. Eu, Darcísio, eu vou tomar. Bem, minha gente, a respeito aqui dessa indicação minha desses bueiros, com muito mau cheiro, eu tenho a oportunidade de estar, às vezes, no João Soldado, na Cristina, e, enfim, como muitos outros, ninguém aguenta ficar por algum tempo nesses estabelecimentos. O mau cheiro é barbaridade. Está lá para quem quiser presenciar, está lá. Então eu gostaria que providência fossem tomadas, porque a nossa Sabesp, eu já disse aqui algumas vezes, ela só vem pegar o dinheiro do povo de Conchas. Ela está pegando o dinheiro do povo de Conchas e não está fazendo nada. Eu tenho aqui, como de um estabelecimento do próprio João Trevisani, ele tem um total na conta de água desse mês dele de R$ 154, onde, vejam os senhores, que vem R$ 58 de esgoto. Não é possível. Paga e não tem. Então, o senhor prefeito teria que tomar essa atitude, endereçar a Sabesp, a diretoria da Sabesp, e averiguar com... Ele não pode continuar nessa situação que se encontra. Aquilo traz uma doença, barbaridade. Está lá para quem quiser presenciar. Nesses vários estabelecimentos, na padaria da Cristina, no bar do João, aquele mercado, está até fechado. O freguês afasta o freguês. Então, veja bem, tem que tomar essa posição com a Sabesp. E vejo também aí a campanha da dengue. Eu acho ótimo isso aí para o nosso povo. A gente está vendo que a região de Bauru está afetada aí. Eu acho que tem que ir prevenindo. Mas, como eu disse na semana passada, retrasada, eu vejo lixo aí amontoado nas ruas ainda. Eu pedi, uma parte foram tiradas, outros não. Então, eu acho que a prefeitura tem que urgentemente retirar esses lixos que se encontram nas ruas, aí, latas, pneus, vários setores aí da cidade aí, e muito. E gostaria também de que a vigilância sanitária visitasse Juquiratiba para ver essa situação também. Com certeza vai encontrar águas paradas, enfim. Eu gostaria que o responsável até ele falou que ia agendar comigo uma ida para Juquiratiba. Eu estou aguardando para que ele agende essa ida para Juquiratiba. Eu acho que por hoje é só. Muito obrigado. Concedo ao plenário o intervalo de 15 minutos. Se vamos ter o intervalo, não? Não? Então, temos uma resposta aqui do vereador José Delbem, encaminhado, senhor prefeito. E a resposta do vereador Calil Chaguri. Passando a ordem do dia, a secretária fará a leitura do projeto 10/99. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Esta comissão é de parecer favorável, visto que o projeto em pauta preenche os requisitos técnicos, legais e constitucionais para ser aprovado. O projeto não encontra óbice legal, podendo, portanto, ser aprovado por esta Casa de Leis. Conchas, 14 de abril de 1999, vereadores, Dr. José Tadeu Amada Neder, José Delbem, Benedito Merlim. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Esta comissão é de parecer favorável ao projeto em pauta, visto que ele preenche os requisitos técnicos, legais e constitucionais para ser aprovado. O projeto não encontra óbice legal, podendo, portanto, ser aprovado por esta Casa de Leis. Conchas, 14 de abril de 1999, vereadores Agenor Luiz de Souza, Newton Carlos Aliberti, Dr. Anselmo Eduardo Martellini.
Em discussão o projeto 10/99. Com a palavra a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, senhores vereadores, parece que o meu pronunciamento acerca dos projetos de lei da prefeitura parece que não chegou aos ouvidos do senhor prefeito municipal até o presente momento. E tenho como adotar de postura em não conseguir, em não poder aprovar projetos tortuosos dentro desta Casa de Leis que tramitam aqui. Data vênia a comissão novamente desta Casa de Leis, o projeto de lei 10/99 não veio acompanhado da disposição orçamentária para que ele possa ser aprovado. O projeto de lei ele tem que seguir todas as técnicas legislativas. Ele pode até ser considerado legal e constitucional, obviamente, como a própria comissão competente concluiu. Agora, a Comissão de Finanças tem que analisar a parte orçamentária e financeira dos projetos de lei. Se é omisso no projeto de lei a dotação orçamentária própria para aprovar um projeto, não sou eu que vou aprovar com essa omissão. Então, eu já quero me posicionar desde já contra esse projeto e todos os mais que virem para essa Casa de Leis dessa maneira como estão. Ou o senhor prefeito aprende a encaminhar projetos de lei para esta casa, ou eu vou ser a única realmente a ter coragem de votar contra sozinha. Com a palavra o vereador doutor Tadeu. Senhor presidente, senhores vereadores, no que diz respeito à legalidade e constitucionalidade, me parece que dessa vez a Comissão de Justiça e Redação ficou um pouquinho fora. Porém, eu entendo e dou razão a Vossa Excelência quanto a um certo descaso da assessoria do seu prefeito. Aqui eu não vou nem me falar prefeito, porque se o prefeito também for vírgula por vírgula, já é um problema diferente. Eu acho que ele tem outras preocupações. Existe razão no posicionamento de Vossa Excelência, do qual seria inegável eu tentar falar que Vossa Excelência está errada. Todavia, eu vou ponderar o seguinte: somos em 13 vereadores. O projeto entra, vai para a comissão e é sujeito a emendas e correções de qualquer vereadores. É nesse sentido que nós pedimos a colaboração de Vossa Excelência nesses casos, de que através de uma emenda, ou de uma sugestão, ou mesmo de um debate informal entre os vereadores, porque nem tudo se resume aqui à parte técnica. Existe, e acredito por parte de Vossa Excelência, essa compreensão quanto à necessidade do diálogo e da ajuda mútua entre os vereadores. Por quê? O objetivo de todos os vereadores, ao que me consta dessa casa, é justamente aprimorar o projeto, contribuir. O Legislativo contribui no que diz respeito ao Executivo. Então, é nesse sentido que eu me manifesto, da valiosa colaboração de Vossa Excelência no aprimoramento dos projetos. Cada um de nós, com suas virtudes e seus defeitos, somos possuidores, eu acredito na boa vontade de todos. Eu não acredito que alguém tenha buscado um cargo eletivo para fazer o mal. O objetivo é fazer o bem, é aprimorar. Nós estamos justamente nesse sentido de aprimoramento. Pelo que eu acho que Vossa Excelência, com o conhecimento que tem, a técnica legislativa, a experiência, eu acho que pode ajudar a gente a justamente aprimorar esses projetos. Pois não. Com a palavra a vereadora doutora Valéria. Eu gostaria de colocar para o nobre vereador o seguinte: aqui não está a pessoa que está querendo criticar nenhum membro da comissão permanente desta casa, mas sim a vereadora que está protestando veementemente contra o descaso do Executivo. Não, certo? Eu entendi. E outra coisa, é lógico que os vereadores têm que participar com emendas e mandar para as comissões? Tem. Só que, por exemplo, nesse caso aqui, não cabe emenda. Como que nós, vereadores, vamos saber o código da dotação orçamentária da prefeitura para colocar? Aliás, nem podemos. Quem tem que
traduzir esse código orçamentário é o próprio senhor prefeito. Então, eu gostaria de colocar aqui simplesmente uma situação. Vossa Excelência pediu ponderação, eu peço ponderação desta casa no seguinte sentido: até quando a casa vai ficar conivente com essas irregularidades do Executivo? Não são projetos de lei de vereadores para que haja uma mútua assistência. Eu acho que os vereadores têm que colaborar com o prefeito, mas o prefeito tem que colaborar com o trabalho dos vereadores. Há tempos nós vemos reclamando dos defeitos dos projetos de lei que vêm sendo encaminhados para esta casa. Então, não é de hoje. Então, eu só acho que, a partir do momento que os vereadores, por ponderações políticas, é um projeto simples, vamos deixar passar desse jeito, nós não vamos nunca puxar as orelhas do seu prefeito para que ele realmente se atente a mandar um projeto de lei na forma adequada. Então, eu acho que é chegada a hora, nós já estamos com 2 anos e 4 meses de administração, tempo suficiente para o seu prefeito municipal ter se organizado em certos setores, principalmente nesse aqui. Então, continuo dizendo que o meu protesto não é exatamente contra a comissão permanente desta casa, mas eu vou ficar atenta, muito atenta, aos projetos encaminhados por esta casa pelo Poder Executivo. Porque eu não vou mais ficar conivente com projetos tortuosos. Ou se manda um projeto, pelo menos na forma correta, para se discutir o mérito, ou eu me nego a discutir o mérito se a forma não vir adequada. Com a palavra o vereador Dr. Tadeu. Escutei com bastante atenção e torno a repetir. O veemente protesto de Vossa Excelência na sessão passada certamente chegou aos ouvidos do senhor prefeito. Eu entendo que esse novo pronunciamento de Vossa Excelência, que é oportuno, não digo que é inoportuno o pronunciamento, apenas se coloca agora, e eu levanto essa questão de ordem. Vamos votar esse projeto? Existe um ponto, sem dúvida, que existe no mínimo uma omissão no texto legal. Ora, ele pode ser retirado de pauta? Não entendi? Com a palavra a vereadora doutora Valéria. Eu fiz uma colocação que eu acho que cabe à própria Comissão de Finanças e Orçamento requerer em plenário o adiamento, para que o senhor prefeito retifique o projeto da maneira certa, se ele quiser que aprove. Então, dentro daquilo das colocações e das considerações que eu fiz, eu entendo. Torno a repetir, a manifestação da sessão passada de Vossa Excelência é extremamente oportuna, como é hoje. O sentido é aprimorar. Aqui ninguém também está se sentindo atingido como membro de comissão, como vereador. Eu acho que a minha função é justamente colocar. Quando se tem razão, parabéns. Quando se não tem, vamos discutir e eu tento fazer. Nesse caso, Vossa Excelência tem razão. Então, a comissão está aí na comissão. Não julgo conveniente votar esse projeto dessa maneira, cabendo à comissão requerer o adiamento. Se a comissão entender de não requerer o adiamento para os fins explicitados por Vossa Excelência, eu requeiro. Consulta ao plenário. Retiro para... Senhor presidente, com a palavra o vereador Agenor Luiz de Souza. Eu retiro o adiamento desse projeto. Por estar incompleto, ao nosso ver. Não, eu retiro o adiamento. Suspensão da votação até a próxima sessão. Isso. Perfeito. Com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Também como membro da comissão, eu acho que é válida a opinião da vereadora doutora Valéria. E eu quero fazer um esclarecimento que vem ocorrendo, e eu já venho comentando, inclusive com o meu colega doutor Tadeu, que tem causado problemas desse tipo, sobrecarregando, às vezes, os vereadores, que não tem muito tempo de dar algum parecer e tomar decisão. Veja só, senhor presidente. Nós temos aqui 4 projetos que o senhor prefeito trouxe hoje e já está aqui na sessão. Entendeu? Quer dizer, não se passou nem por uma primeira análise da mesa para saber se colocaria em sessão ou não. Isso aqui já está indo para as comissões.
Eu acho que deve acontecer aqui na Câmara o seguinte: o projeto ele tem que entrar com tempo hábil, tem que ser analisado pela mesa, porque o nosso regimento ele prevê casos que o projeto não pode ser nem colocado, nem passado para as comissões. Casos de inconstitucionalidade evidente, falta de alguma coisa, como é esse caso, já poderia ter sido brecado na própria mesa, porque faltou alguma coisa no projeto. Tem que ser devolvido para a prefeitura. Então, seria bom que a mesa, a partir desse momento, quando se apresentar projetos, requerimentos que tragam alguma polêmica no seu bojo, que não seja de enxofre jogado para a casa, jogado para o plenário. Porque, com certeza, trarão problemas. As comissões terão que dar os pareceres sem ter tempo hábil para muitas consultas, e nós somos falíveis, nós não somos experts, provavelmente outros fatos ocorrerão aí dentro. Então, nós temos assessoria jurídica, nós temos assessoria contábil, nós temos tudo nessa Câmara. Vamos utilizar, nós estamos pagando, vamos pegar esses projetos aqui. Eu peço até que o senhor presidente retire das comissões, e antes que sejam encaminhados nas comissões, submeta esses projetos ao nosso assessor jurídico, né, para que ele dê um parecer e depois volte para as comissões. Retirar do projeto, os 3 projetos. Daqui por diante, todos os projetos que cheguem em cima da hora não sejam apresentados na mesma sessão, sejam analisados previamente para ver se realmente eles estão completos, se são constitucionais, e depois colocados para o plenário. Evitaria todo esse problema e, inclusive, agilizaria para a própria administração na votação dos membros. Só isso. Gostaria também. A palavra ao vereador Dr. Tadeu. Também, elogiando o posicionamento do ilustre vereador Dr. Anselmo, é nesse sentido que eu acredito que houve o pronunciamento da ilustre vereadora Dr. Valéria, agora nós temos esse pronunciamento. Eu apenas volto àquela questão inicial, quanto às comissões, elas existem por uma formalidade regimental, elas têm que existir, têm que passar. O que nós não podemos é se ater tão somente, muitas vezes, a questões técnicas. Existe essa sugestão, não é nem bem sugestão, isso é uma necessidade imperiosa formulada pelo Dr. Anselmo. Em que sentido? De que o projeto venha sem aquela questão de urgência urgentíssima. Nós sabemos muitas vezes que o projeto precisa ter uma tramitação rápida, mas essa tramitação rápida não pode e não deve ser feita de forma a transformar, vir uma votação viciada. Então, é nesse sentido que eu entendo que as comissões, elas têm a obrigação regimental, mas existe a obrigação de cada vereador de participar da discussão prévia, inclusive essa discussão, sem querer desonerar das obrigações das comissões, mas essa discussão prévia em auxílio aos membros da mesa. Certamente, quando o doutor Anselmo colocou essa questão a remeter inicialmente à apreciação da mesa, não significa que a mesa vai ficar somente ela responsável por essa análise prévia. Na verdade, eu acredito que eu me disponho a esse trabalho inicial, e acredito que todos se dispõem também, de forma buscando justamente o seguinte: o aprimoramento dos projetos e o bem-estar da comunidade. O sentido sempre é esse. Com a palavra, a vereadora doutora Valéria. Gostaria de, só complementando os debates aqui, dizer que os projetos que tramitam do senhor prefeito aqui na casa como regime de urgência, nós temos 45 dias para submeter à votação final, em um único turno. Então, eu acho que cabe realmente as ponderações feitas pelos vereadores Dr. Anselmo e Dr. Tadeu, no sentido de se dar tempo suficiente para projetos complexos poderem ser realmente bem estudados pela casa, para que realmente se possa atingir o objetivo maior, que é legislar de acordo com o interesse da população. Retirados os projetos, então, não tendo em votação, passamos a explicação pessoal aos vereadores. Com a palavra, o vereador José Delben. Senhor presidente, senhores vereadores, a respeito desse assunto que foi tratado agora em debate há pouco, desde há muito a gente já vem batalhando a respeito disso.
Diversas vezes eu contestei o fato de se mandar alguma coisa de uma forma muito apressada, não dando condições ao vereador de pensar a respeito do assunto, de analisar. Vereador José Delben, vou só registrar a presença do vereador Calil Chagur, que acabou de chegar. Um minuto só. Eu gostaria de que se fizesse uma solicitação de colocar em votação no plenário esse aspecto de quando chega alguém. Eu acho que só o fato de ele chegar aqui e assinar o livro de presença, eu acho que não precisaria ser anunciado pelo presidente. É que você já vem do regime da casa, então eu estou gostaria acompanhando. Porque, veja bem, o vereador entrou, ele assinou. Mas ele está... Eu sei, mas ele estava aguardando... Ele estava aguardando a... Mas eu acho que ele não deve aguardar, não. Então, aqui é a casa dele. Eu sei, Na casa da gente, a gente entra sem ser convidado. Então, eu gostaria que vocês ficassem cientes que quando você chega, não precisa ser convidado para entrar no plenário. Agora, porque ele estava aguardando que eu convidasse. Que a secretaria, vamos dizer, se houver por bem decidir isso, anote quantos minutos atrasado ele chegou. Certo. Não é verdade? Agora, o fato de permitir ou não a entrada dele, é a mesma coisa que chegar na sua casa, a mulher precisa anunciar, agora vai chegar o meu marido Zalão. Pode entrar. Quer dizer, fica um troço, e interrompe, inclusive, aquilo que alguns vereadores estão falando, é verdade? É uma opinião e respeito de vocês, não resta dúvida. Vereador, vamos voltando ao... Se eu não convido, ele ia ficar lá dentro da secretaria esperando. Tem medo de entrar na casa? A respeito do assunto, eu concordo plenamente com aquilo que foi dito, porque sempre a gente vem debatendo nisso. Um outro problema que vocês não... que compete mais, inclusive, à Comissão de Justiça e Redação e Constituição, é o fato, mas que não é o caso desse aí, de certos e determinados projetos virem a esta casa mencionando números de leis e não vir acompanhada o enunciado da lei, o que significa a lei. Ora, vem lá, solicito a aprovação do projeto tal, nos termos da Lei 5.344, por exemplo. Agora, eu não sou obrigado a adivinhar o que diz essa Lei 5.344. Tem obrigação, é claro, de procurar. Mas eu acho que quem elabora alguma coisa, e isso daí consta no regimento, inclusive, quem elabora um projeto e cita uma lei, ou um artigo de uma lei, deve colocar anexo àquela lei. Ou onde se encontra, você não quer colocar? Pelo menos coloque onde se encontra aquela lei. Agora, o correto é lei tal, que diz o seguinte. É outra falha que a gente tem observado. E na reunião passada, juntamente com a vereadora Valéria, nós reclamamos a respeito da redação. A redação é um problema, não vou dizer que nós somos peritos em português, em redação, não existe. É super difícil, todos nós erramos, mas tem que procurar se aprimorar, não resta a menor dúvida. Então, eu acho que tanto a dotação orçamentária, quando vem algum projeto, deve ser mencionada, deve ser mostrada a origem daquela parte financeira, de onde vem aquele dinheiro, para você aplicar naquilo que você está pretendendo através do seu projeto. E, quando mencionar a lei, também que venha o enunciado da lei. Quanto à resposta do senhor prefeito, foi a respeito daquela solicitação que havia feito para o asfaltamento até o abatedouro. Segundo informações do senhor prefeito, vai entrar em contato com a instituição bancária no sentido de que haja a possibilidade dos proprietários dos terrenos ao lado da referida rua, Minas Gerais, poderem pagar esse asfalto, que ele diz aqui que vai ser feito, através de um financiamento direto na Caixa Estadual, Econômica Estadual. Nossa Caixa, nosso banco. Então, eu fico satisfeito com isso. Eu também gostaria de falar alguma coisa ao nosso João Mir, muito criticado por uns, elogiado por outros, que está desenvolvendo um trabalho bom ali na passagem da linha da rua Minas Gerais. É um trabalho que dá assim um aspecto visual mais bonito, e não só em questão de beleza, em questão também de orientação aos motoristas que ali passam. Mas eu gostaria também que se oficiasse ao chefe da Semutran e à vigilância sanitária, no sentido de que verificasse a existência de um caminhão que, vamos dizer, não são todos os dias, mas alguns dias da semana saem, deve ser do abatedor de frangos, com os latões em cima a descoberto,
carregado talvez de restos de frango. Então, repetindo, se oficia ao presidente ou diretor da Simutran e ao da Vigilância Sanitária, no sentido de que verifique a existência desse veículo, desse caminhão que transporta resíduos em latões a descoberto e que, devido aos solavancos ao transitar pelas ruas, faz com que esses resíduos sejam jogados para fora do recipiente e incomodando o pessoal que mora nessas ruas com aquele objeto que ali caiu e com o cheiro que ele proporciona. E eu acredito que eles vão tomar as providências a respeito disso aí. No momento é o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Com a palavra a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria de fazer um protesto nesta ocasião e pedir providências da mesa no sentido de que esta casa tem um contrato de imprensa com o jornal Comarca para divulgar os atos oficiais desta Casa de Leis. Entretanto, o que nós temos visto nas matérias estampadas pelo jornal contratado por esta casa são matérias de cunhos políticos, subjetivos e não oficiais. A maioria dos atos que a gente tem visto publicados não são oficiais e, de certo ponto, inverídicos. Eu tenho que protestar contra o editorial que saiu agora no dia 11 de abril, quando se diz na matéria aqui que foram tomadas providências pelo presidente da Câmara no sentido de documentos que teriam desaparecido nesta Casa de Leis, quando os senhores vereadores sabem muito bem que há 2 sessões atrás eu noticiei que eu mesma tomei as providências e elaborei um boletim de ocorrência nesse sentido. A questão aqui não é de quem faz ou deixa de fazer. A questão é as notícias que são veiculadas na cidade estão sendo feitas de maneira a se induzir o leitor a inverdades. E eu acho que é inadmissível ficarmos compactuando com esses tipos de situação quando o dinheiro que está sendo pago para esse jornal sai do bolso do povo e sai desta Casa de Leis. Eu não gostaria de ter que entrar na justiça para fazer prevalecer certos direitos de resposta me garantidos perante a lei de imprensa. Então, eu acho que cabe à mesa, acima de tudo, já que elaborou o contrato com o referido jornal, adotar as providências para que esses tipos de erros não aconteçam mais e, principalmente, notícias capciosas, subjetivas e que distorcem os trabalhos desta Casa de Leis, como vem estampado na primeira página. Se é para se noticiar alguma coisa da SEI, que se noticie na íntegra ou de forma oficial. Se a empresa contratada aqui no caso, ela foi contratada para divulgar atos oficiais dessa casa, então que o presidente da SEI assuma essa responsabilidade daqui por diante e passe editoriais assinados pela própria comissão para que venha a público o que é de interesse público. E não que se venham com matérias subjetivas que não traduzem verdade nenhuma e que, ao contrário, confundem a população do que esta Casa de Leis realmente tem feito. Eu gostaria de, mais uma vez, pedir pelas providências cabíveis, principalmente que uma empresa contratada por um órgão público não pode ficar com a ampla liberdade de escolher o que faz. Quem é contratado por um órgão público tem que se submeter às regras da lei e dos princípios que regem um contrato público. Então, eu pediria mais atenção da mesa para que nós possamos evitar maiores transtornos futuros e desnecessários com práticas
que não atendem aos interesses da população e aos interesses desta própria Casa de Leis. Até porque um contrato que não reza, até mesmo a letra, que certas matérias devem ser divulgadas, que os senhores vereadores sabem que eu pedi verbalmente para o diretor do Jornal Comarca para que republicasse 2 requerimentos meus, que são atos oficiais dessa casa, que foram publicados de forma inelegíveis no jornal, já até que propositadamente, para que ninguém pudesse ler mesmo, que foi com letra menor do que se faz em diário oficial, o que é inadmissível, não republicou e a mesa também não tomou nenhuma atitude. Quero acreditar que a mesa não vai ficar conivente com esse tipo de situação daqui para frente, porque eu acho que os direitos dentro dessa casa têm que ser iguais para todos os vereadores. Agora, se os direitos começarem a pesar mais para um lado do que para o outro, então eu vou chegar à conclusão que a mesa é parcial, coisa que eu jamais admitiria pela honradez que a mesa vem conduzindo esta casa. Então eu peço as providências cabíveis para que situações piores não aconteçam. Gostaria também de dizer acerca do jornal que essa semana, assim como se repetiu o ano passado, em época de campanha eleitoral dos deputados, uma pessoa da imprensa local da nossa cidade me procurou, praticamente tentando me extorquir dinheiro, falando que se eu quisesse votos para o meu deputado, eu tinha que dar dinheiro para o jornal, porque ele elegeria os deputados que ele quisesse, fazendo com que a população acredite quem é bom e quem é ruim. Esta semana eu recebi mais uma visita da nossa imprensa marrom, novamente me coagindo, me extorquindo, quer dizer, uma tentativa de extorsão, né? Dizendo que se não se dá dinheiro para o jornal, então se fala mal do político. Se dá dinheiro para o jornal, os méritos estão sendo noticiados. Eu quero dizer e protestar, consignar nesta Casa de Leis, que eu nunca precisei dar dinheiro para ninguém falar de mim no jornal. E se alguém quiser arrancar dinheiro de mim sob ameaça de falar mal de mim, pois fale bastante mal. Mas do meu bolso não vai ver R$1 para falar bem de mim. As providências vão ser tomadas. Com a palavra, o vereador Tadeu Neto. Senhor presidente, senhores vereadores. No ano passado, 98 ou 97, em várias oportunidades eu me manifestei nesta casa a respeito dos serviços prestados pelas instituições bancárias da nossa cidade. Foram várias e inúmeras as ocasiões, notadamente e especificamente no que diz respeito ao atendimento aos nossos idosos, aos nossos aposentados. Não foi uma, duas, enfim, perdi a conta, até que vossas excelências acredito que ficaram irritados com a tamanha insistência no tema. Posteriormente, logo em seguida, o ilustre vereador Wilson Desidério tomou a iniciativa, assumiu também a briga e elaborou um projeto que, apreciado por esta casa, foi votado. Esse projeto, em síntese, se não me falha a memória, determinava aos bancos que dessem um atendimento preferencial ao idoso, aos portadores de deficiência física e às gestantes. Muito bem. Nós sabemos que os bancos hoje enfrentam, eu me refiro aos bancos estatais. Ao particular, não estou preocupado se o banco está dispensando gente, está com economia, nada disso. Nossa Caixa, nosso banco e Banco do Estado, que atende, principalmente o Banco do Estado, que atende um número muito grande de idosos e aposentados que lá recebem, continuam com o mesmo tratamento desumano. Ou seja,
dia de pagamento dos aposentados, nós vemos filas e nós corremos o risco de novo a ter que chamar a ambulância, como já chegou a correr para atender aquelas pessoas que no final da vida nem esse serviço o banco presta. Só que hoje existe uma diferença. Hoje existe um projeto votado e aprovado nesta casa. Tendo em vista que não adianta mais ficar falando, eu requeiro ao senhor presidente que oficie a todos os estabelecimentos bancários da nossa cidade um requerimento acompanhado da cópia do projeto, no sentido de que eles cumpram a determinação legal. Senão nós corremos o risco, e o que já ocorre muito, não é em Conchas, mas no Brasil, é a existência de leis que não são cumpridas, o que é mais grave, porque aí é a desmoralização completa. Então é nesse sentido, senhor presidente, que eu requeiro a expedição de ofício, acompanhados esses ofícios de cópia do projeto, a todos os estabelecimentos bancários da nossa cidade, para que cumpram o ali contido. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Vai ser encaminhado ofício. Com a palavra o vereador Narciso. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria dizer a respeito da nova empresa que está circulando em Juquiratiba, é a Monte Alegre. Eu não sei o acordo entre Caldeirão e Monte Alegre. Eu queria que o chefe da empresa tomasse, enfim, que não está sendo bom os horários que está sendo realizado. Para o nosso povo de Juquiratiba, ela está saindo 6 horas da manhã para Conchas, volta às 11 para Juquiratiba, de Juquiratiba sai novamente às 13 e volta às 18. Então, o pessoal está reclamando bastante dos horários, por sinal não estão vindo. Veja bem, mães que vêm com suas crianças, tem que levantar 5 horas da manhã para vir a banco, aí abre 10 horas, ou ao posto. Então, os horários não estão sendo bons. Eu gostaria que o chefe da Monte Alegre, aqui, responsável por Concha, desse uma revista aí nisso aí, que é um acordo entre a Monte Alegre e o senhor prefeito. Me permite uma sugestão, vereador? Muito bem. Com a palavra o vereador Tadeu Neto. É só para tentar até contribuir com a justa reivindicação de Vossa Excelência, que eu acho que não tem que falar com a empresa de ônibus, não. Essas empresas de ônibus, eles trabalham no regime de concessão de serviços públicos. Isso aqui é o senhor prefeito ou o senhor chefe do transporte, seja quem for, que determine. O que importa está se fazendo uma concessão de um serviço público, que me parece, mesmo a título precário dessas empresas, é uma determinação do prefeito atendendo à reivindicação da população. Certo, porque está bastante difícil o horário para o pessoal, então o pessoal está reclamando bastante. Ele deu início dia 10, então está difícil. Então eu gostaria... Encaminha ofício ao prefeito, então. Por favor. Também queria externar o nosso sentimento à família Paes de Camargo pelo falecimento de Antônio Paes Camargo, conhecido como Tonico, pessoa idônea, descriativa, amigo de todos, aí, em nome da casa aqui. Gostaria que oficiasse a família Paes de Camargo. Os nossos pesar, nosso sentimento. É isso. Muito obrigado. Com a palavra o vereador José Delbem. Senhor presidente, na reunião passada, se não me engano, solicitei que se encaminhasse o ofício ao secretário de Transportes a respeito do problema da nossa rodovia Conchas até a Castelo Branco. Segundo informações dadas aqui hoje à tarde na Câmara, parece-me que hoje ocorreu novamente um acidente. Não sei se o motivo ou a causa foi devido ao problema. Foi anunciado na rádio dele. Frajola estava na hora do jornal. Não sei se o motivo foi devido à péssima manutenção e às precárias condições em que se encontra a rodovia. Mas eu acho que tem que ser encaminhado urgentemente esse ofício, se é que não o foi ainda. E foi dada uma sugestão também para que o prefeito de Pereiras também tomasse essas providências mediante o envio de um ofício desta Câmara à Prefeitura de Pereiras. Eu acho que é um assunto sério, vai causar mais acidentes ainda. Tem que, inclusive, nesse ofício,
Eu gostaria até que nós temos aqui o doutor Anselmo, delegado de polícia, e também conhece os problemas de Pereiras, junto a esse ofício, colocasse o número de acidentes que têm ocorrido ultimamente nessa rodovia pelo motivo da sua situação precária. Permite uma parte? Pois não. Com a palavra o vereador Narciso. Veja bem, eu também queria ter esse comentário. Tivemos a oportunidade de ouvir pela rádio que o nosso vice, digo nosso porque é nosso do Estado, o Oswaldo Alckmin, Geraldo Alckmin, esteve presente em Cesarolange. Eu acho estranheza do nosso prefeito. Eu não vi momento nenhum a rádio falar que o seu prefeito de Concha estava pedindo alguma coisa. Eu nem sei dizer se ele estava presente. Eu acho que estava tão próximo aí, tão perto. Eu acho que o seu prefeito teria que deixar toda a coisa a fazer naquele dia e atendeu o vice-prefeito, vice-governador, que é do lado dele, para aproveitar e fazer esse pedido a essa estrada que vem com essa dificuldade. Então, eu acho que o seu prefeito falhou mais uma vez aí. Obrigado. Era só isso. Se não foi encaminhado ainda, que se encaminhe pelo menos, né? Com a palavra o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria de pedir que me perdoassem pelo atraso, né? Mas eu acho que é válido, pois estive em São Paulo aí na Assembleia e fazendo um trabalho aí junto com o nosso querido deputado, no sentido de que se venha logo a ter correio no loteamento Jardim Joanim Pares e também com a AB4. Então, nós estávamos aí pleiteando e pegamos uma chuva bem violenta, com muitas pedras aí na estrada, atrasou um pouco. Então, eu gostaria de pedir que me perdoasse. E aí, dizendo a respeito da estrada, eu quero dizer o seguinte, que eu estou bastante desapontado com aí o nosso diretor do DR, Dr. José Paulino, quero registrar isso, que nos prometeu várias vezes, deu a sua palavra que na semana passada as máquinas estariam na cidade de Concha, aqui no nosso município, nos atendendo. Eu não consegui falar com ele essa semana, mas isso foi até o final de semana passada, as máquinas estariam. Nós estamos indo para o final da outra semana e as máquinas não chegaram. Então, o que eu gostaria de deixar registrado, fizemos vários agradecimentos, como várias vezes já pedimos que se tomasse providência nessa rodovia. Então, eu acho que ele deve estar brincando com a gente. Então, gostaria de deixar registrado isso, que nós, quando lá nos dirigimos, junto com o senhor prefeito, nós não fomos para brincadeira, fomos solicitar e lidar com gente séria. Gostaria também de deixar aqui uma indicação para que se fosse feita a iluminação no São João. São três bicos aí de lâmpadas apenas. Então, deixar registrado que se fosse visto isso. E agradecer também aqui ao senhor prefeito, que estou recebendo uma resposta, um ofício, sobre o veículo para transporte de alunos, que será tomada as medidas cabíveis. Era isso que eu tinha a dizer. Alô. Com a palavra o vereador Wilson Desidério. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que foi muito feliz o doutor Tadeu no pronunciamento que ele fez a respeito do projeto, que beneficia os idosos, né, os deficientes físicos no banco. Foi aprovado nessa Câmara, foi para o prefeito o projeto, e a gente não teve uma resposta se foi sancionado, como está, né? Então, eu acho que foi muito feliz, viu, Tadeu? E a gente que na mesa vamos cobrar isso aí para ver se entra em funcionamento. Também gostaria de parabenizar a nova diretoria do Asilo, Lar São Vicente de Paula, que tomou posse ontem, que traz como presidente o senhor José Rodrigues, conhecido por Zé Taquara, e como vice o senhor José Francisco Crispe, o professor Zelão. Tem outros membros que não me lembro o nome agora, mas na próxima sessão eu trago a diretoria completa. Também gostaria de elogiar o senhor João Mir
pela passagem lá da linha que dá acesso ao frigorífico, ficou muito bonito, passei lá hoje. E pedi também, se for possível, fazer na passagem de linha que dá acesso à Rua Amazonas. Lá na Rua Amazonas também. Gostaria também de parabenizar o Zezinho Jovelli, que agora está consertando a estrada que dá acesso a Santo Antônio, e o bairro Água da Onça. Era isso. Obrigado. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Tem um convite que a secretária leu, da Marinês, da Assembleia Legislativa amanhã, que é sobre a hidrovia Tietê-Paraná. Está marcado para 16 horas. Gostaria de convidar todos os vereadores, se aqueles que não puder ir, aqueles que puderem ir, que eu já deixasse mais ou menos certo hoje, para ver a condução que a gente arruma, para levar os vereadores até São Paulo, que eu acho que é uma coisa muito importante, que já que nós temos o nosso porto intermodal aqui dentro de Conchas, eu gostaria que todos os vereadores comparecessem nessa reunião na Assembleia Legislativa amanhã. Como na próxima semana, na quarta-feira, tem o feriado, e já consultei todos os vereadores, vai ser suspensa a sessão da quarta. Na próxima sessão é dia 28/4, às 19h30. Declaro encerrados os trabalhos dessa noite de hoje.